Eu cumprimento os irmãos que estão assistindo esse vídeo com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra. A paz que somente Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus podem nos dar esta paz. Amém. A palavra de Deus para hoje está em Mateus, capítulo 26, a partir do verso 36. Mateus, capítulo 26, a partir do verso 36, que diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecido e disse a Pedro: Então nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Amém. Muitas vezes, nós passamos por lutas na nossa vida, nós passamos por provações e nós falamos assim: mas para que tudo isso? Mas se eu sou crente, por que eu estou passando por tudo isso? Olha só Jesus Cristo. Jesus Cristo passando por todas aquelas provações, aquelas lutas. A palavra de Deus, ela diz aqui que Jesus estava triste. Jesus, ele disse assim: a minha alma está cheia de tristeza. Jesus, ele estava angustiado. Jesus, ele estava muito triste naquele momento. Aquele momento que antecedia a sua prisão e a sua crucificação. E muitas vezes, as pessoas não param para pensar que Jesus Cristo também passou por lutas. Jesus Cristo também passou por provações. Jesus Cristo passou por momentos de tristeza, de angústia. Mas o que Jesus fez logo depois? A palavra de Deus diz assim, que Jesus, ele foi um pouco para diante e ele começou a orar. E ele dizendo assim: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E na nossa vida, muitas vezes a gente tem orado, a gente tem falado: Senhor, me livra dessa provação, me livra dessa luta. E muitas vezes a gente ora agora e a gente quer que daqui a 1 minuto a luta passe, a provação passe. Mas a palavra de Deus diz que Jesus orou 3 vezes, pedindo assim: Senhor Deus, meu Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. E a palavra de Deus diz que logo depois Jesus saiu daquele lugar
onde ele estava. E a palavra de Deus diz que Jesus foi preso. Jesus, ele foi julgado. Jesus, ele foi açoitado. Colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Colocaram uma cana na mão dele. E eles pegavam aquela cana e batiam na cabeça de Jesus. Eles davam socos em Jesus. E olha que Jesus já tinha orado. Mas o que Jesus falou ali na oração? Que seja feita a tua vontade. E a palavra de Deus diz que Deus ele já tinha determinado que Jesus ia morrer. Mas ao terceiro dia, ele ia ressuscitar. Jesus ele tinha uma promessa na vida dele, uma promessa de Deus. E nesta noite, Deus ele tem uma promessa na tua vida. Você que está sofrendo, você que está em angústia, você que está pedindo para Deus tirar essa tristeza, essa angústia, te livrar desse problema. Deus ele tem uma promessa na tua vida. Aleluia! Jesus, ele não orou a segunda vez e falou: Deus não me respondeu, eu não vou mais obedecer a Deus. Deus me colocou aqui nessa terra para eu sofrer mesmo. Não, Jesus não. Jesus falou, a segunda vez falou que das 3 vezes que Jesus orou, se for possível, que passe de mim este cálice, para que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Na nossa vida, a gente tem que saber que não existe vitória sem luta. Não adianta a gente pedir vitória para Deus, só ficar pedindo vitória para Deus, se não tiver a luta também. Porque sem luta não há vitória. Como que uma pessoa vai vencer se ela nunca lutou? E do mesmo modo que Deus foi com Jesus, Deus é com você também que está nessa luta. A palavra de Deus diz que depois de tudo aquilo que Jesus passou, a palavra de Deus diz que Jesus ele foi colocado, o corpo de Jesus foi colocado ali no sepulcro. Mas depois, pessoas foram lá no sepulcro e o corpo de Jesus não estava mais lá. Deus ressuscitou o Filho dele, Jesus Cristo. E depois Jesus apareceu aos seus discípulos com as marcas dos cravos nas mãos, com a marca do lado aonde o soldado ele tinha ferido com a espada. Aquelas pessoas que viram Jesus até apanhando, carregando aquela cruz pesada. Aquelas pessoas que viram Jesus sendo crucificado. Aquelas pessoas que viram Jesus ali na cruz, dizendo que estava com sede. E outras pessoas dando vinagre para ele, misturado com fel. Eles viram Jesus ali ressuscitado, vitorioso. Eles viram Jesus subindo para o céu, para ficar com o Pai dele. Se você for fiel a Deus, se você crer nas promessas de Deus, se você obedecer a Deus, as mesmas pessoas que estão vendo as tuas lutas vão ver as tuas vitórias também. Porque Deus é com você. O mesmo Deus que foi com Jesus, Ele é com você também. Ele é conosco. Aleluia! A palavra de Deus diz assim, que quando Jesus foi orar, ele deixou os apóstolos, aqueles apóstolos que foram com ele aí para aquele monte. No lugar de Jesus foi mais para frente para orar. E quando Jesus voltou, eles estavam dormindo. E Jesus repreendeu eles, dizendo assim, aqui em Mateus 26:40, e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então nem uma hora
pudesse selar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muitas vezes nós estamos dormindo. Muitas vezes os crentes ficam dormindo. Durante a luta, ao invés de orar, fica dormindo. Muitas vezes o crente fica esperando a vitória, mas dormindo. Dormindo até espiritualmente falando. E Jesus ele falou com os apóstolos dele quando encontrou eles dormindo: vigiar e orar. Deus ele fala para cada um de nós nessa noite: vigiar e orar. O diabo está te atacando? O diabo está investindo contra você? Vigia e ora. Não fica dormindo, como os apóstolos estavam dormindo. Né? Jesus chegou lá e encontrou Pedro e os outros dormindo. E Jesus repreendeu eles e falou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Está passando por luta, está passando por problemas? Vigia e ora. Porque se você não vigiar e orar, se a gente não vigiar e orar, aí os nossos inimigos vão nos vencer. As lutas elas vão nos vencer. Não é a gente que vai vencer as lutas, mas são as lutas que vão nos vencer. Mas se a gente vigiar e orar, nós vamos passar pela prova, pela luta, orando, vigiando. Mas depois nós vamos vencer. Deus ele vai nos dar a vitória. Muitas pessoas estão acomodadas. Muitas pessoas muitas vezes falam: mas eu já orei tanto e essa luta não passa. A gente não pode ficar esperando a luta passar, não. A gente tem que lutar. A luta está aí, a gente tem que lutar. E quais são as armas do crente? As armas do crente é a leitura da palavra de Deus, é a oração, é o jejum, é estudar a palavra de Deus. Esta é a arma do crente. É ir na igreja, ir nos cultos, ouvir a palavra de Deus, prestar atenção na palavra de Deus, guardar a palavra de Deus no coração, obedecer a palavra de Deus. Essa é a arma do crente, para vencer as lutas, para vencer os problemas. Muitas vezes a pessoa só está orando, mas não obedece a Deus. Às vezes a pessoa está orando, mas dali a pouco já está falando palavras que desagradam a Deus, já está falando mal do próximo, já está xingando o próximo. Né? Então não adianta só orar. Não adianta só jejuar. Tem que orar, tem que jejuar e tem que obedecer a Deus. Tem que fazer o que Deus manda. Tem que rejeitar o pecado. Tem que abandonar o pecado, abandonar o mal e fazer o bem, fazer a vontade de Deus. Porque Jesus, ele não venceu somente porque ele orava, porque ele era filho de Deus. Não, Jesus venceu porque ele obedecia a Deus também. Jesus venceu porque é fiel a Deus. Porque tudo que Deus mandava ele fazia. Jesus ele dizia assim: eu não vim aqui fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está nos céus. Quando Jesus estava orando ali, ele falou: que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Se for preciso eu passar por essa provação, por essa luta, se é a tua vontade, meu Pai que está nos céus, que eu passe por tudo isso, eu vou passar. Porque eu sei que o Senhor quer o bem para mim. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, vivos, nós passaremos por lutas e provações, mas Deus vai estar conosco. Aleluia. E quando a gente for orar, a gente orar: Senhor Deus, que seja feita a tua vontade, Senhor Deus. E as pessoas que veem a nossa luta, eles vão ver a nossa vitória também.
se a gente permanecer fazendo a vontade de Deus. Então, depois que eles oraram 3 vezes, depois que Jesus orou as 3 vezes, Jesus foi até onde os discípulos estavam e falaram: pode dormir agora e repousar. Porque os apóstolos, eles não queriam orar, eles queriam dormir. Eles queriam dormir primeiro. A gente tem que colocar a oração, o jejum, a obediência a Deus em primeiro lugar na nossa vida. Não é ficar falando, não, em nome de Jesus essa luta vai passar. Não é só assim, não. A gente tem que orar, a gente tem que jejuar, e a gente tem que obedecer a Deus. A gente acordar de manhã já orar, e fazer, já acordar de manhã fazendo o que Deus manda, fazendo a vontade de Deus. Então, esta é a palavra de Deus para nós hoje. Aleluia. Muitas vezes tem até aquele hino que fala: quer vitória, vai chorando, geme e chora. Não. Quer vitória? Ora, jejua e obedece a Deus. Deixa o pecado. Para de fazer a vontade do diabo e passa a fazer a vontade de Deus. Faça o que Deus manda. E aí a vitória vai vir. Porque Jesus, ele não ficava só chorando, não. Jesus, ele orava. Ele jejuava. Ele fazia o que Deus mandava ele fazer. Quando o diabo vinha tentar Jesus, Jesus expulsava ele. Jesus não fazia a vontade do diabo, Jesus fazia a vontade de Deus. E hoje Jesus está lá no céu vitorioso, ao lado do Pai. Então essa é a palavra de Deus para nós essa noite. Que o Senhor Deus continue falando conosco através de sua santa palavra. Vamos orar. Se tem alguém com problema, apresenta para Deus essa noite. Apresenta para Deus essa noite a partir de agora. Passa a fazer a vontade de Deus. Passa a orar, a jejuar. Que Deus vai te dar vitória. Senhor Deus maravilhoso, toda a glória pertence a Ti, Senhor Deus. A Ti, Senhor Jesus, é o Espírito Santo, hoje e para todo sempre. Senhor Deus maravilhoso, eu Te agradeço, Senhor Deus, pela Tua palavra. Senhor Deus, abençoe aquelas pessoas, Senhor Deus, que estão assistindo esse vídeo e já tomaram a decisão de, a partir de agora, de ler a Tua palavra, orar, jejuar, obedecer ao Senhor, Senhor Deus. Ajude elas. Senhor Deus, aquelas quantas pessoas que estão assistindo esse vídeo querem vencer. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor ajude elas a vencer. Dê sabedoria para elas, Senhor Deus. Ajude essas pessoas a vencer as enfermidades, a vencer, Senhor Deus, a tristeza, a angústia, Senhor Deus. Ajude essas pessoas a vencer os inimigos, Senhor Deus. Que seja feita, Senhor Deus, a Tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas, nas vidas das pessoas que estão assistindo esse vídeo. E eu Te agradeço, Senhor Deus, por ouvir e por responder às nossas orações, porque o Senhor nos ama, Senhor Deus. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.